bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Domingos Grossetti Branda, investidor e professor. Seja muito bem-vindo, Domingos. Obrigado, Bruno. Prazer falar contigo, hein? Domingos, você, como professor do Centro Universitário Franciscano, já trabalhava alguns pontos específicos da literatura de Mises, Huerta de Soto e Kirchner em suas aulas. Agora o curso de Economia terá uma disciplina optativa de escola austríaca. Como é que isso aconteceu? Você que sugeriu a criação da cadeira? Bruno, foi uma história bastante interessante, porque agora no ano de 2013 eu fui convidado para retornar para a docência e estava lotado no curso de administração do Centro Universitário Franciscano. Então, em vista das disciplinas que me foram conferidas, ligadas à parte de empreendedorismo, ligada à parte de finanças, eu já comecei a inserir alguns pontos do programa do plano de ensino, alguns pontos interessantes da literatura de Mises, de Huerta de Soto, algo bastante específico, sem desobedecer às unidades de ensino. Então, na medida que o semestre começou a decorrer, eu achei interessante que já devia ser o momento, pelo menos, sugerir ou apresentar ao curso de Economia, ao qual eu fui começando a ter contato novamente com os professores do curso, que eu tive na outra ocasião em que fui docente, de amadurecer uma ideia e apresentar um programa para a disciplina de escola austríaca para o curso de Economia. Foi não para minha surpresa, eu fui bastante bem recebido pela coordenadora do curso quando eu apresentei o programa, principalmente baseado no princípio de que a exposição das ideias dos pensadores em economia era algo que ela valorizava bastante. Então isso já foi uma bela receptividade. Bom, agora, antes de te perguntar um pouco mais sobre a disciplina, como é que era a reação dos alunos, se é que havia algum tipo de reação diferente dos outros pensadores do pensamento econômico que você usava, quando você inseria pontos específicos dessa literatura do Mises, Huerta de Soto e do Kirchner, como você mesmo falou? A atenção dos alunos era uma coisa bastante interessante de saber, porque ao mesmo tempo em que se inseria algo diferente, algo novo, ao mesmo tempo também tinha um certo interesse, não por parte de todos, mas por parte de alguns alunos, de ser apresentada uma determinada abordagem diferente do que é o convencional. Então, dentro daquela parte de empreendedorismo, por exemplo, já inseriam a parte de Kirchner, a parte de competição, algo mais ligado a essa parte que os livros os manuais de administração de empresas convencionais não traziam. Então isso foi interessante, o que me levou a criar o programa da disciplina, e já apresentar ela ainda esse ano, não postergar para o ano que vem a apresentação ou a sugestão de uma disciplina de escola austríaca. Tá. E como é que será esse programa, Domingos? Os tópicos e a bibliografia que farão parte da cadeira? Bom, esse programa de disciplina que eu elaborei até foi um ponto interessante que, no momento em que eu concebi ele, antes de apresentar para a coordenação do curso de Economia, eu submeti a apreciação do professor Ubiratã Iorio e ele me deu total apoio para tocar em frente à elaboração do programa. O programa ele consiste basicamente nos princípios de economia de escola austríaca 1, que estão nos mesmos moldes da disciplina que por mim foi assistida em Madrid e que foi ministrada pelo professor Huerta de Soto. Então, eu peguei o programa da disciplina e, com base nas unidades de ensino que tem, eu elaborei o programa da disciplina. As unidades de ensino, elas são as iniciais do livro de ação humana, com o conceito de ação, a parte de epistemologia e a parte de metodologia da escola austríaca. Você tem também a parte de cooperação humana, você tem a parte 4 do livro da ação humana também, que trata da sociedade, a valoração, cálculo econômico,
e a teoria de formação de preços, né? Uma disciplina de 34 horas, a disciplina ainda não obrigatória, né? Formato optativo, e que abre espaço também para se dar continuidade de uma disciplina de Escola Austríaca 2, mas isso aí acaba sendo uma outra conversa também. E qual é a bibliografia que você vai usar? A bibliografia a gente vai acabar trabalhando com Ação Humana de Mises, nós temos Estudos de Economia Política de Huerta de Soto, nós temos Competição e Monopólio de Israel Kirzner, nós temos Princípios de Economia Política de Menger, nós temos também a outra bibliografia do Ação, Tempo e Conhecimento do próprio professor Birata Yoro, e nós temos bibliografia complementar de Teoria e História de Mises, as próprias As Seis Lições, mas são todas bibliografias que são, grande parte delas, são encontradas no próprio site do Instituto Mises Brasil. Certo. Você mesmo será o professor ou será outro docente? Provavelmente eu vou acabar ministrando a disciplina, mas como ela está ainda em trâmite junto à reitoria, de formalização, né, embora tenha aprovação do colegiado, mas é bastante provável que eu seja quem vai ministrar ela. Agora, alunos de outros cursos poderão fazer a cadeira já que é optativa ou ela está restrita aos alunos de economia? Ela está aberta às outras disciplinas, e essa foi a principal virtude que eu mencionei, a coordenadora, de que o caráter multidisciplinar da disciplina de escola austríaca acaba proporcionando também tanto aos alunos do direito, como também a administração, né, ou a própria filosofia, ou de repente até mesmo alguma outra disciplina, eles possam vir cursar. Ela não vai ter pré-requisito nenhum, mas é basicamente voltada aos estudantes de economia. Bom, ainda sobre a criação do curso, você citou novamente a aceitação da coordenadora. Quando você propôs o programa da disciplina, a criação de uma disciplina optativa, essa, digamos, negociação até a aceitação foi fácil, Domingos? Eu pergunto isso porque, às vezes, há uma frustração muito grande, especialmente de alunos de universidades públicas, com um programa que eles acabam sendo submetidos, geralmente tendo ali 2 cadeiras de economia marxista e coisas do tipo, né? E o seu exemplo, e também até o pessoal lá do Ceará conseguiu aprovar uma disciplina de escola austríaca, no caso de lá era federal, mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque o seu exemplo pode acabar até servindo de influência para alunos e professores de outras universidades aí pelo país, para poder também sugerir e tentar fazer com que seja criada uma disciplina de escola austríaca. Esse teu ponto que tu colocou, Bruno, foi completamente importante. Eu até na questão de 1 ou 2 semanas atrás eu conversava com o Rodrigo Marinho, é isso? Rodrigo Saraiva, lá do Ceará, né? Que nós comentávamos sobre a questão das disciplinas obrigatórias marxistas, que eram obrigatórias, né? E outras disciplinas também importantes acabam sendo optativas ou nem eram vistas dentro dos cursos de economia, né? A gente tem dentro aqui, por exemplo, na UFCM, ainda temos, o que eu estava conversando com o Felipe agora há pouco, que ainda tem a cadeira de economia marxista como sendo obrigatória, né? Enquanto outras disciplinas, por exemplo, Karl Menger, a gente vê em um tempo de aula em história de pensamento econômico. Então, alguma coisa está desbalanceada, né, nos programas da disciplina. Então, eu resolvi, tendo esse pensamento, eu propus lá na junta coordenadora essa disciplina de escola austríaca. E eu fui bem recebido no sentido de que ela mesmo, não sendo da corrente de pensamento austríaca, recebeu o programa com muitos bons olhos, baseado no princípio de que, na academia, ela pensa que todas as correntes de pensamento devem ser expostas aos alunos. E isso é muito importante, né? Então, primeiro se expõe todas as correntes de pensamento, se ensina as correntes de pensamento, e depois cada aluno por si segue o seu devido caminho.
Bom, acredito que em várias faculdades os alunos e eventuais professores terão essa sorte de ter uma coordenadora do curso que esteja aberta a essa discussão ampla, mas em algumas universidades isso vai ser um pouco mais difícil, né? Aí a forma como se apresenta o projeto acaba sendo fundamental, não? Até foi bem interessante, assim, nós estávamos numa conversa bastante descontraída, né? Bastante, assim, a aceitação dela tinha sido muito boa, e eu me lembro nas próprias palavras dela de que ela diz, mesmo eu tendo uma linhagem mais keynesiana, diz ela, eu aceito com muito bons olhos isso aqui, né, baseado nesse princípio de que todas as correntes de pensamento devem ser expostas, né? Então isso foi algo que me deixou bastante contente. Entendi. Bom, com a criação dessa disciplina optativa de escola austríaca, Domingos, o Centro Universitário Franciscano, que também está sediado em Santa Maria, ele se junta aí à já conhecida Universidade de Santa Maria, conhecida entre nós estudiosos da escola austríaca, universidade esta onde se formaram vários alunos com trabalho de conclusão do curso que tratavam justamente da escola austríaca. Você é um deles, né? Sim, Bruno. Eu, na verdade, na época em que eu acabei conhecendo e começando a ler mais escola austríaca foi justamente no final da minha faculdade, então eu ainda tenho, como é que eu posso dizer, alguns conflitos de pensamento com a minha literatura antiga, né, trazida no decorrer da faculdade, e essa nova oxigenação e que me tirou desse mundo da Matrix, das teorias convencionais que eram então ensinadas, né? Então, ainda é um trabalho bastante, naquela época, ainda um trabalho que estaria migrando nas formas de pensar a economia, né? Mas nós temos também outros alunos aqui que tivemos a Mariana, que escreveu uma excelente monografia, né, que até foi entrevistada por ti. Sem dúvida, muito bom trabalho. E um trabalho excelente, né? E temos também agora na graduação, em finais de graduação, o Frederico Cosentino, e dentro do mestrado nós temos também o Felipe Rosa, e outros alunos que também são expoentes. O que é interessante, que eu conversava com eles, que aqui dentro do próprio movimento estudantil de Santa Maria, tanto no curso de economia, como também tem alguns alunos de direito, mas em economia a virtude, que na minha época não ocorreu, é que já alunos em início de semestre já estão lendo Mises e Hayek, né? Algo que meio que autodidata ou por alguma influência que ainda fica sendo deixada de alguns outros alunos que também tinham literatura austríaca e que agora espontaneamente, ou vamos chamar assim, espontaneamente, começam a ler em início de faculdade. Isso é algo fantástico, né? Eles já começam a ter as linhas de pensamento econômico já bem mais definidas, né? E o contraponto com aquelas visões tradicionais de mainstream ou mesmo marxista já começam a ter um embate durante toda a graduação. O que tem na água aí de Santa Maria, Domingos, que faz com que os alunos das universidades, e agora começou aí no centro universitário por suas mãos, tenham esse interesse aí pelo estudo da escola austríaca? O que se passa por aí? Olha, realmente eu não sei, eu acho que é um trabalho, em primeiro lugar, é de vocês. Eu acho que o Instituto Mises Brasil tem um papel assim, bastante fundamental, né? É muito fundamental, né, nessa concepção de trazer uma nova mentalidade de concepção, de pensamento econômico também, e isso acaba se sucedendo com o passar dos anos. É um aluno que influencia o outro, é o outro que lê, e isso sim sucessivamente. Não julgaria como sendo algo espontâneo, mas sim como fruto de etapas sucessivas que acabam levando um determinado número de alunos a trazer respostas por uma corrente de pensamento que eles estavam tão carentes dentro da teoria econômica, né? Agora, Domingos, no Centro Universitário Franciscano, daqui a alguns anos, à medida que alunos forem se formando e eventualmente seguirem a carreira acadêmica e até atuarem como docentes no próprio centro universitário, a gente vai sempre saber que foi o Domingos que plantou a primeira semente. No caso da Universidade de Santa Maria, você sabe quem é que começou isso lá? Qual é o início desse interesse pela escola austríaca que depois vai sendo pulverizado ou espalhado para alguns alunos?
Bom, eu posso resgatar na memória agora alguns tópicos assim de como tenha começado. Eu posso falar assim na época em que eu vivi a graduação. Tinham alguns alunos que tinham lido Hayek, alguns alunos que conheciam Mises, conheciam já o site do Instituto Mises Brasil. Teve alguns professores que mencionaram que usaram Bombaverk em seu trabalho de doutorado, mas apenas algumas menções, né? Alguns professores de escola de pensamento econômico que falavam um pouco mais de Menger, mas nada destacável assim. Eu posso dizer que dentro da minha época nós tivemos, mais no final da graduação, que teve um movimento comigo, um movimento com o Felipe, mais tarde acabou chegando o Frederico, que era nos estágios, quando nós estávamos terminando a faculdade, o Frederico estava mais na fase inicial e que acabou dando continuidade no movimento e que acabou também agregando outros alunos, mas pelo que eu me lembro, assim, da minha época, o movimento maior que acabou tendo éramos nós e que acabou se espalhando e principalmente não deixando o movimento morrer, né, com o passar dos anos. Entendi. E esse período a que você se refere é de que ano até que ano? Esse período de final da faculdade, que eu tinha feito primeiro, alguns anos atrás eu tinha feito administração e depois, mais tarde, que eu fui fazer economia. Então eu concluí o curso em 2010, foi na metade de 2010, e logo eu tinha ido a Madrid para fazer o curso o Master com o professor Huerta de Soto, né? Então, mesmo eu tendo saído da faculdade, continuaram também o Frederico e o Felipe e eles acabaram dando essa continuidade. O Felipe no mestrado e o Frederico na parte ainda da graduação que ele está concluindo. Bom, Domingos, de que forma você acha que a revista acadêmica Mises, recém-lançada pelo Instituto Mises Brasil, colabora e potencializa o desenvolvimento acadêmico da escola austríaca no Brasil, mais especificamente aí no seu âmbito de trabalho, que é o centro universitário? A contribuição dela já é extraordinária já desde o princípio, né? Na medida em que ela traz um formato, uma concepção de artigos acadêmicos, ela traz uma concepção acadêmica, né? Então, essa parte da gente ter um material, ter uma teoria, de ter artigos, de ter pensadores num formato acadêmico, traz um instrumento de combate às teorias convencionais. E isso é completamente importante, né? Ter um material de consulta, um referencial bibliográfico, algo assim em formatos acadêmicos. Era algo que estava faltando nesse meio e que a revista Mises veio a preencher de uma forma extraordinária. E um lugar para publicarmos também, né? Porque até então, se você era estudioso de escola austríaca, para conseguir publicar nas revistas de economia era uma missão quase impossível, né? Eu diria impossível, né? Porque era algo assim, a resistência quanto a parte, não vamos dizer a parte teórica, mas eu tenho estudado mais atualmente a questão epistemológica e metodológica, e algo que nota-se bastante resistência em relação ao método a priorístico em detrimento do empiricista e do empirista, né? Esse eu acredito que seja em matéria de metodologia e epistemologia uma grande barreira a ser superada. Bom, sorte a nossa que agora a gente tem onde publicar, né? A nossa sorte é que nós temos uma teoria muito consistente, né? Então os argumentos eles só tendem a melhorar ainda mais. Domingos, muito obrigado pela entrevista e boa sorte com o trabalho e parabéns por ter conseguido mais essa vitória aí para a Escola Austríaca no Brasil. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Bruno. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.